e está em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 26 em diante. Romanos capítulo 8, versículo 26 em diante. Eu quero falar hoje do poder do Espírito Santo na questão da intercessão. É um texto talvez conhecido de muitos, mas Deus tem falado profundamente ao meu coração a respeito disso. Por que Deus tem falado a respeito disso? Porque nós somos pequenos diante da grandeza do nosso Deus. Nós somos um grão de areia perto da imensidão que é o nosso Deus. E quando a gente acha que a gente sabe e conhece alguma coisa, a gente percebe que a gente não conhece e não sabe de nada. E hoje eu quero falar sobre essa questão de nós colocarmos a nossa vida diante de Deus, mas saber que o Espírito Santo é quem intercede por nós. Versículo 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a sua vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Que Deus possa falar conosco através dessa palavra. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Roma, falando da intercessão do Espírito Santo, ele quer talvez mostrar para nós que nos momentos que nós estamos passando por lutas ou por dificuldades, nós não estamos sozinhos. Paulo começa o versículo 26 dizendo que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Todos nós temos algumas fraquezas, irmãos. Todos nós temos. Todos nós temos dificuldades em algumas áreas da vida para enfrentar os problemas que nós passamos. Talvez o problema que você está passando, o irmão do seu lado enfrenta de maneira tranquila, mas você não, porque você tem fraqueza talvez nessa área que você está enfrentando essa dificuldade. Mas o fato é que o Espírito de Deus, Ele está do nosso lado, nos assistindo nas fraquezas que nós possuímos na nossa vida. Deus não está em busca de super-homens e super-mulheres. Deus está em busca de pessoas que sabem as fraquezas que têm, as fraquezas que possuem. E Ele está dizendo para nós essa noite: meu filho, eu estou assistindo, ou seja, eu estou dando assistência a você quando você está se sentindo fraco. Eu quero dizer a você essa verdade essa noite, reforçar no seu coração, que diante das suas fraquezas, o Espírito Santo ele está te dando assistência. Muitas vezes parece que a gente não sente isso, né? Mas Ele está do nosso lado, Ele está cuidando de nós, Ele está nos calando, aquietando nosso coração muitas vezes diante das fraquezas e dificuldades que nós enfrentamos na vida. A palavra fala também e Paulo continua dizendo que nós não sabemos orar como convém. Ontem eu e a Ruth brincamos disso, né? Ela falou que fez uma oração no acampamento e essa semana parece que virou tudo de ponta cabeça. E de fato a gente muitas vezes não sabe orar. Muitas vezes a gente não sabe como pedir. Muitas vezes a gente não sabe expressar aquilo que nós estamos enfrentando dentro do nosso coração e fora também, nas coisas externas que nós enfrentamos e passamos na nossa vida. Irmãos, Deus hoje está falando que tudo bem se a gente não sabe orar como convém. Em outras palavras, Ele está dizendo: filho, quando você não sabe orar como convém, o Espírito Santo, Ele vai interceder
em seu favor. Eu confesso que algumas vezes, quando eu começo a orar em casa, às vezes a gente se perde na oração. A gente se perde naquilo que a gente está pedindo. A gente se perde nas urgências, nas demandas que nós temos enfrentado na vida, mas o Espírito Santo está lá. Eu creio que o Espírito Santo é como, só para entender, tá, gente? É um exemplo só, pelo amor de Deus, não é na Bíblia, é um exemplo. É como um tradutor. Eu tive a oportunidade de participar da Assembleia Geral, acho que há 5 anos atrás, mais ou menos. E lá a gente recebia um fone, né, e um radinho com a frequência da pessoa para traduzir para a gente o que os americanos estavam falando na convenção, que era tudo em inglês. E o abençoado aqui não sabe inglês, né? Mais ou menos the book on the table, só. Né? O que passar disso já provém do diabo já. E aí, o que ele fazia, esse tradutor? Ele pegava a palavra do norte-americano pregando, e ele fazia o quê? Traduzia. Para a gente entender, o Espírito Santo ele está fazendo isso por nós. Ele pega as palavras e fala assim, não, isso aqui não. Eu vou dar uma melhorada e vou apresentar ao Pai. Agora o interessante aqui é que ele fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu não sei nem traduzir o que é um gemido inexprimível, mas eu quero dizer que o Espírito de Deus, ele está tão presente em nós, que ele pega aquilo que a gente está sentindo e ele leva para junto do Pai, para que no momento certo Deus possa trazer a paz, possa abençoar, possa dar vitória, possa operar milagres na nossa vida, diante das nossas fraquezas que nós enfrentamos. O fato, irmão, é que nós não estamos sozinhos, e além disso, o Espírito Santo ele está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquele dia que a gente tem como Ana teve? Que a gente às vezes fica balbuciando algumas palavras e às vezes não sai palavra alguma, mas a gente chora, a gente clama a Deus do nosso jeito, da nossa maneira, e o Espírito Santo então ele está colhendo essas orações e ele está levando junto ao Pai, mas de uma maneira diferente. Ele está levando com gemidos inexprimíveis. Ele sabe a dor do meu coração, ele conhece a dor do seu coração. E uma coisa que eu quero que fique gravado na sua mente hoje: Deus se importa com o seu problema. Não sei se foi ontem, na quarta ou na terça-feira, que eu estava voltando para casa, e eu olhei para o céu, aquela imensidão, olhei para as árvores à minha volta, eu estava de moto, e aí eu pensei comigo, né, puxa vida, Deus olha para a minha necessidade. Quantos habitantes tem no mundo, irmãos? 5 bilhões? Só na China tem mais de 1 bilhão, né? 7 milhões? Mais de 7 bilhões de pessoas. 700 mil aqui, mais ou menos? Tem muita gente aqui. E aí eu voltando com a minha motinha, eu fiquei pensando, será que Deus se preocupa com as minhas orações? Será que Deus, não que eu vou falar que Ele para tudo, mas será que Deus Ele olha para nós de maneira individual e fala, eu vou pegar o problema dessa pessoa aqui, agora o meu Espírito Santo vai interceder com gemidos inexprimíveis e eu vou responder a oração dele. E aí de repente veio uma paz no meu coração, porque Deus conhece 7 bilhões de pessoas e muito mais do que isso. Ele conhece a constelação toda do céu. A Bíblia fala que Deus chama cada estrela pelo seu nome. Quantas estrelas tem no universo? Não sei. Centenas, milhares e milhares. A Bíblia fala que as nações todas para Deus é como um pingo d'água que cai num balde. Eu quero dizer que Deus se importa assim com aquilo que você está passando. E Ele te trouxe aqui essa noite para que você saia daqui com o seu coração confortado e em paz diante da luta que você está passando. Eu não sei, aliás, quando que vai acabar a sua luta, eu não sei. Mas eu quero dizer que Deus vai estar do seu lado. Ele vai estar sustentando você, Ele vai estar guiando a sua vida. Ele vai estar te dando graça para você enfrentar todos os momentos difíceis. E quando você não souber orar, o Espírito Santo vai interceder por você com gemidos
inexprimíveis. Essa é a palavra de Deus para cada um de nós essa noite. No versículo 27 diz que aquele que sonda corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Ele está reforçando essa questão de intercessão pelos santos. E no versículo 28, que eu quero agora gastar um tempinho maior aqui, falando desse versículo para nós. No versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero que você pense agora nesse versículo que eu acabei de ler. Deus está pegando tudo que a gente passa na vida, alegrias, dores, tristezas, vitórias, ganhos, perdas, tudo, um acidente que acontece conosco, uma enfermidade que Deus permite que venha sobre a nossa vida, um desemprego, uma porta que abre, uma porta que se fecha, um filho que a gente perde, um pai e uma mãe que a gente perde, coisas materiais que a gente perde, coisas materiais que a gente ganha. Ele pega tudo num balaio só e Ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Pensa no que você passou durante o dia hoje. Tem muita gente que teve grandes lutas no dia de hoje, durante essa semana. Deus está falando contigo, filho, tudo que você passou diante das lutas, dos problemas, tudo que você passou, coopera para o seu bem. Como é difícil a gente entender isso, irmãos. A gente consegue entender isso quando, muitas vezes, a gente recebe uma promoção no trabalho. A gente consegue entender isso quando a gente recebe um prêmio, quando a gente recebe o 13º, quando a gente recebe uma bonificação, quando a gente passa de ano, quando a gente tem uma grande vitória, quando a gente recebe uma herança, enfim. A gente tem facilidade para entender que as coisas cooperam para o meu bem quando as coisas estão indo bem. Mas e quando as coisas estão indo mal? Será que nós temos a fé que Jó um dia teve? A palavra fala que a mulher de Jó, quando ele perde tudo, seus filhos, bens materiais, servos, servas, tudo, ela fala: Jó, porque ainda você mantém a sua comunhão com Deus? Porque você ainda mantém a sua gratidão a Deus? Porque ainda você adora esse Deus que permitiu que você perdesse tudo? Saúde. Jó não tinha mais nem saúde, irmãos. O maior presente que talvez nós recebemos de Deus é a vida e a saúde. Jó não tinha mais nada. E ele diz para a mulher: Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Será que nós temos essa fé? Será que nós temos essa fé quando as coisas à nossa volta fogem do controle das nossas mãos? Porque quando a gente tem o controle, a gente consegue. E quando a gente perde o controle? Vou dar um exemplo de uma coisa que a gente perde o controle. Quando a gente perde alguém que a gente ama, você perde o controle da situação. Talvez o pai e a mãe que perde um filho, ele daria vida em lugar da morte do seu filho. Só que perde o controle, não tem como alterar. Não tem como alterar. E Deus está falando que tudo aquilo que foge do controle das nossas mãos, os problemas que nós enfrentamos, as perdas, os fracassos, Ele está falando que tudo coopera para o meu bem, para o seu bem. Talvez você entrou aqui hoje sem esperança alguma. Talvez você entrou tão desanimado com as lutas que você está passando e você fala: puxa vida, eu não tenho mais suportado isso. E Deus está dizendo para você: aquiete seu coração, porque tudo que está acontecendo, de uma certa forma, vai cooperar para o seu bem. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que Deus vai fazer. Eu não sei, irmãos. Quando eu trabalhei na casa de recuperação, o pastor que era líder da casa de recuperação, ele teve um filho dele envolvido com as drogas. É só quem tem alguém com problemas de droga em casa sabe o que eu estou falando.
E esse pastor teve o seu filho internado, ou seja, teve esse filho com problema de drogas. E ele internou lá no Desafio Jovem Peniel de Uberlândia. E esse jovem ficou 7 meses no Desafio Jovem e voltou para Rio Claro. Quando ele voltou para Rio Claro, e o pai e a mãe desse irmão nosso, vendo a recuperação e a transformação que teve na vida dele, eles começaram a mandar alunos lá para Uberlândia. E num dado momento, sabe o que eles fizeram? Eles abriram uma casa de recuperação na cidade de Rio Claro. E eu tive o privilégio de trabalhar lá durante 4 anos. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque Deus transforma fracasso em grande vitória. Deus não só está olhando para você, Ele está olhando para as coisas que estão à sua volta. Talvez o problema que você enfrenta hoje vai ser a vitória do dia de amanhã, não só para você, mas para as pessoas também que estão à sua volta. Vou dar um outro exemplo também. A Ana tem uma prima que tem um filho que tem problema de diabetes. Daquela tipo 1, né, amor? Que precisa tomar insulina. E essa criança com 8 anos de idade, ela contraiu essa diabetes. E no momento ela ficou desesperada mesmo. Imagine se você tem um filho de 8 anos e agora até o resto da vida ele vai ter que tomar insulina. Vocês conhecem diabetes? Todo mundo conhece? É uma doença complicada, não é? Toda hora tem que monitorar, toda hora tem que ver se a glicemia aumenta, se abaixa. É terrível, uma doença terrível. Tinha diabetes, uma doença terrível. E essa prima da Ana, ela enfrentou isso. E hoje ela tem dado suporte, irmãos, ouve bem, ela tem dado suporte para famílias de pessoas que também tiveram o mesmo problema. Talvez a gente não entenda o porquê de algumas coisas, mas descanse o seu coração no Senhor. Ele está dizendo: filho, o mal de hoje vai cooperar para o seu bem de alguma forma. A perda de hoje vai cooperar para o seu bem de alguma forma. Uma enfermidade hoje vai cooperar para o seu bem de alguma forma. Um desemprego hoje, uma porta que se fecha, uma amizade que se desfaz, eu não sei. Mas Deus está falando para nós hoje, isso vai cooperar para o seu bem. A grande questão é se nós temos amado ao Senhor dessa maneira. Nós temos amado ao ponto de entender que tudo que acontece à nossa volta vai cooperar para o bem meu e vai cooperar para o bem seu. Nós temos que amar ao Senhor, nós temos que entender a nossa posição diante dEle e saber que todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. Como eu disse, a luta de hoje vai ser a vitória de amanhã. E sabe o que é bom, irmãos? Se há, né? Sabe o que é bom passar por lutas? Porque a gente sai mais forte. Né? A gente às vezes, quando adolescente, quando jovem, a gente tinha alguns probleminhas e achava que aquilo era o fim do mundo. E a gente vai amadurecendo, crescendo, envelhecendo, e a gente vai passando por situações difíceis e Deus vai nos fortalecendo diante dessas situações, que a gente olha para o nosso passado e fala: nossa, eu chorei por causa daquilo. Então a grande luta de hoje, lá na frente você vai olhar para trás e você vai falar: puxa vida, não foi nada. Porque Deus transforma tristeza em alegria. Deus transforma a tragédia em grandes bênçãos, em grande conquista. Ele tem poder para isso. Prova disso, não está fora do contexto, é que Ele deixou o Espírito Santo para cada um de nós, para nos ajudar na intercessão, para nos ajudar na oração, para nos ajudar diante das grandes provações que nós enfrentamos na nossa vida. E eu vou terminar agora no versículo 31 em diante. Porque aí Paulo fala: que diremos então, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo faz uma pergunta, dizendo: se Deus é contigo, quem será contra você? Tem algum poder maior do que o poder de Deus, irmãos? Não tem, não existe. Nem de Satanás contra principados, potestades, nada. Ele já despojou lá na cruz do Calvário, quando Ele morreu e Ele venceu a morte. Não há poder. Paulo diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois ele diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele
todas as coisas. Ele está dizendo: se eu dei o meu filho para morrer por você na cruz do Calvário, você que é pai daria o seu filho para morrer por um pecador? Não. E ele deu o melhor dele. Ele está dizendo: se eu dei o meu filho, eu não vou fazer coisas boas para vocês? É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: eu não darei graciosamente com ele todas as coisas. Paulo diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que quando Satanás nos culpa, nos joga fardo, dizendo que nós não merecemos, Deus está dizendo: sou eu quem justifico a sua vida. Pare de se culpar, pare de se colocar para baixo diante dos erros que todos nós cometemos na caminhada. A Bíblia fala que não tem ninguém que não peque, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus em nossas vidas. Mas nós precisamos entender uma coisa, que Deus nos justifica através do ato que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Quando Satanás vier te acusar de algum pecado que você cometeu, você fala: eu sou lavado, eu sou redimido e eu sou justificado pelo sangue que Jesus verteu por mim naquela cruz. Não há mais condenação, agora há justificação para cada um de nós. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem terá condenação? Jesus, que tem o poder de enviar uma alma para o inferno e tem poder para enviar uma alma para o céu, porque foi Ele que se entregou por nós naquela cruz. Quem nos separará do amor de Cristo? Agora Paulo está dizendo: o que pode separar? Se nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós, se Deus está falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quem que vai nos separar do amor de Cristo? E ele relata tudo: será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Será que isso pode nos separar do amor de Cristo? Não, não pode nos separar. Paulo diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Diante da morte, diante da tribulação, diante das perdas, nós temos que entender uma coisa, irmãos. O que Paulo fala aqui: em todas essas coisas nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? O próprio Cristo. A Bíblia fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Jesus está dizendo: você é mais do que vencedor. Não importa o que os outros falem, não importa o problema que você está passando, nada vai te separar dele. E você tem que entender essa verdade: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diante de tudo isso, o que a gente tem que fazer? Confiar no nosso Senhor. Será que a morte vai nos separar do amor de Cristo? Será que principados, anjos, potestades, nada vai nos separar do amor de Cristo? Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus está presente em nossas vidas. Quando a gente errar, Ele vai falar ao nosso coração. Quando a gente estiver passando por lutas, Ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai nos dar força para que a gente possa continuar. Que você possa hoje sair daquela porta para fora com esperança no seu coração. Tem esperança. Eu sei que os dias são maus, eu sei que os dias são difíceis, a gente sabe, mas tem esperança. E para nós cristãos, a nossa esperança se chama Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele nos garante vitória. Ele nos garante que nós somos mais do que vencedores. Ele nos garante que nada irá nos separar do amor dele por cada um de nós. Nada. Nenhum pecado que eu pratico vai me separar dele, irmãos. Porque senão a morte dele é em vão na cruz do Calvário.
Saia daqui com essa mentalidade de que você está do lado de Jesus Cristo e o poder dele está acima de todos os poderes desse mundo. Queria que você ficasse de pé para que eu pudesse orar por você essa noite. Eu sei que de uma certa forma todos nós estamos passando por lutas. Se não é numa área, é em outra área. Se não é um problema, é outro problema. Se não é enfermidade, é financeiro, é familiar, é relacionamento, eu não sei o que é. O Renato falou da irmã dele que está com câncer. A gente tem pessoas que estão em tratamentos, com grandes dificuldades na vida, mas eu quero que você saiba de uma coisa: o Espírito Santo está com você nessa jornada. Ele vai interceder por você nos momentos difíceis. Mas Deus quer que você entenda algumas coisas. Primeira, que tudo coopera para o seu bem. E que nada do que você está enfrentando vai te separar do amor de Cristo. Nada. Nada. Ele vai estar com você todos os dias da sua vida. Vamos orar ao Senhor essa noite. Feche os seus olhos aí do seu lugar. Coloque a sua vida diante de Deus essa noite. Ele está aqui presente. Está presente aqui nesse culto. Ele sabe das suas lágrimas. Ele sabe das suas dores. Ele sabe das grandes dificuldades que você está enfrentando na vida. E Ele diz: eu me preocupo com você. O Senhor se preocupa assim com os nossos problemas de maneira individual. Nessa noite Ele olha para você. Ele diz: filho, filha, eu estou contigo. Eu enviei o meu Espírito Santo para interceder por você com gemidos inexprimíveis, diante das fraquezas, de não saber orar como convém. O meu Espírito está presente em sua vida. Ore ao Senhor nesse momento. Nós estaremos cantando essa canção e depois nós estaremos orando pelos pedidos de oração. Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. As coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Glória a Deus. Vamos orar pela Ruth Alves, que pede oração pela família, cura, libertação da Ione, Débora, Pablo, Laísa. A Silvia pede oração para que Deus cure ela da ansiedade. Ela não, né? Pede oração de cura de ansiedade para o professor Marcos. Pede cura e libertação, Silvia e família, amiga Maria do Carmo. O Marcos também, ele manda um abraço aqui para o Dimas. A Maria Elvira pede oração para o esposo dela, o Luiz, que está debilitado. O Dimas pede oração pela cura e libertação pela dona Mercedes, o Alexandre, o Valdir, a Cássio, o Tiago, o Moisés, Odete, pelos empresários e pela vida dele.
Pede oração também pela cura da vistas, né, do Gabriel. A Janete também pede oração para que Deus abençoe a Dona Rosa. Sua mãe, né, Dri, que faz aniversário hoje. Amém. Vamos orar pela Dona Rosa essa noite. Deixa eu ver quem mais. A Janete também, acho que é vizinha também de vocês, né, Janete? Gente, aconteceu uma coisa extraordinária. Olha o que ela fala aqui. Que ela agradece a Deus pela grande vitória que deu na vida dela. Conheceu o pai dela depois de 55 anos. 55 anos, gente. Ela conheceu o pai dela. E ela soube perdoar. E ela voltou dessa viagem com o coração leve e em paz. Tem dinheiro que paga isso, irmãos? Não tem. 55 anos. Ela conheceu o pai. Eles se perdoaram. E agora ela teve paz no seu coração. Que bênção. Deixa eu ver quem mais pede oração aqui. O Everton pede oração pela família. O Luiz pede oração pela esposa. Ah, teve mais em cima, né? Desculpa. A Janete pede oração pelo Rafael também. Para que Deus, para que ele encontre o caminho e libertação. O Elton pede oração pela prima Patrícia, ao emprego. Pela tia Ana, por emprego e a cura da depressão da sua filha. E agradece a Deus também pela vida do pai que está aqui, recuperado. Graças a Deus. Está restaurando a saúde também dele. Estou terminando, tá, gente? O Luiz Carlos pede oração pela esposa e do amigo Durval. A Thalita pede oração pela família, em especial pelos avós dela e pela mãe. O Danilo pede oração pela vida dele também, Danilo Pinheiro. E a Ana pede oração, minha esposa, pelos primos Fernando e Cris. Vamos orar nessa noite? Feche os seus olhos, Pai. Nós agora queremos apresentar todos esses pedidos que foram colocados diante do Senhor. Queremos apresentar, ó Deus, cada pessoa que colocou aqui o seu nome, cada pessoa que apresentou alguém, ó Deus, um conhecido, um familiar. Coloque a tua mão agora sobre essas vidas, Senhor. Nós sabemos que alguns nem moram aqui em Ribeirão, mas Tu és um Deus de palavra enviada. E nós pedimos, envie uma palavra de vitória aonde estiver essas pessoas. Cura os que estão enfermos, o que precisam de libertação, aqueles que precisam também, ó Deus, encontrar o caminho da salvação que é Jesus. Toque agora nessas vidas, faz o milagre do Senhor sobre essas pessoas, Pai. Cura, liberta aqueles que estão presos em vícios, aqueles que estão presos, ó Deus, na bebida alcoólica, nas drogas. Liberta em nome de Jesus. Aqueles que estão, ó Deus, internados, ó Deus, traz restauração, Pai. E que o Senhor, ó Deus, abençoe cada um de nós essa noite, Pai. Abençoe nós que estamos aqui presentes nesse culto. Visita cada coração, cada vida e faz a Tua obra em cada um de nós, Senhor. Sustenta a nossa fé e que nós possamos sentir o Teu poder, que possamos sentir o Teu Espírito Santo em nossas vidas, cuidando de cada um de nós. E que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Dê um abraço aí quem está ao seu lado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E que você possa estar conosco aqui também no final de semana. Deus abençoe em nome de Jesus.